Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, mais uma vez é uma alegria estar aqui com cada um de vocês, falando sobre essa palavra que cura, essa palavra que transforma, essa palavra que salva, essa palavra que já fez tanto por mim e por você, eu tenho certeza disso, essa palavra que já fez sinais, milagres e maravilhas em nossas vidas. Poder fazer o ID do Senhor, poder levar essa palavra ao maior número de pessoas é uma alegria incontável, uma alegria que a gente não consegue descrever em palavras. E hoje eu queria falar com você um pouco sobre a fé. A fé. A fé é uma palavra tão pequenininha, né, mas que tem um impacto enorme sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente vai precisar caminhar pela fé. Muitas vezes a gente vai precisar caminhar sem conseguir entender qual é o próximo passo. Muitas vezes a gente vai ter que dar um passo de fé, sem ter a certeza de que lá está o chão. Mas quando nós colocamos o nosso pé, Deus coloca o chão. Nós colocamos o pé, Deus coloca o chão. Nós colocamos o pé, Ele coloca o degrau. Nós entramos no carro e caminhamos mais uma jarda e Ele coloca uma jarda além. Então vai existir momentos em que nós vamos ter que caminhar pela fé, sem que a gente consiga ver o próximo degrau, sem que a gente consiga ver o próximo quilômetro, sem que a gente consiga ver o outro lado da ponte. Mas nós vamos precisar caminhar sim pela fé, assim como fez Raabe. Raabe, quando ela recebe os 2 espias na casa dela, o rei tinha mandado procurar aqueles homens, tinha mandado soldados para prendê-los, mas mesmo assim ela caminha pela fé. Ela caminha por aquilo que está no coração dela, de que ela tem que dar abrigo àqueles 2 homens e de que ela tem que trabalhar pelo propósito maior, que é o propósito de Deus, para que aquelas muralhas caiam, para que aquela cidade seja destruída e para que a vontade de Deus, que é soberana, se concretize naquela cidade, através daquelas muralhas e na casa dela, com a família dela, com os pais, com todos aqueles que fazem parte da família dela. E a gente sabe que Raabe acabou sendo da genealogia de Jesus Cristo por uma única decisão. Ela decide deixar de ser de Jericó e passa a ser serva de Deus, passa a ser filha de Deus e passa a fazer parte da genealogia de Jesus Cristo por uma única decisão, porque ela resolve caminhar pela fé. Assim também foi com Abraão. Quando ele coloca Isaac junto dele e começa a caminhar na direção do monte para fazer o holocausto que Deus tinha pedido, ele não sabia que o cordeiro já estava lá sobre aquela árvore, mas o cordeiro já estava lá. Só que ele precisou caminhar pela fé, ele precisou fazer aquela caminhada que eu quero crer que tenha sido a caminhada mais difícil da vida dele. Por quê? Porque ele não tinha certeza absoluta de que o cordeiro estava lá, mas ainda assim ele decide caminhar pela fé. E foi o pai da fé, não por acaso, né? Ou seja, porque fez a caminhada mais dura, a caminhada que muitos pais talvez não conseguissem fazer, mas ele fez na certeza de que Deus ia prover e Deus proveu. Deus fez com que a coisa acontecesse. Nós podemos falar também de Zaqueu, um homem de baixa estatura, um homem que tinha grandes dificuldades, um homem que não era temente a Deus, mas ele resolve subir na árvore para que ele fosse visto por Jesus. Ele caminha pela fé também. Ele sobe na árvore, ele não tem certeza de que Jesus ia avistá-lo, de que Jesus ia pedir: Zaqueu, desce que eu quero ter contigo. Aleluia! Ele não tinha essa certeza, mas ainda assim, pela fé, ele resolve subir na árvore. E quando ele está lá na árvore, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce, eu quero ter contigo. E aquele homem é completamente transformado, porque não existe homem que não seja transformado na presença de Jesus Cristo. Qualquer um que passe a ter contato com esse Jesus Cristo, que passe a viver os sinais, milagres e maravilhas que só Jesus pode fazer, eu tenho certeza absoluta que qualquer homem diante disso é completamente transformado. Aleluia! E eu creio que Deus está falando comigo e contigo aqui neste momento, que bocas serão fechadas, olhos espirituais serão abertos, Ele estará colocando sapato de fogo em algumas pessoas para que a vontade dEle seja feita, para que a vontade dEle seja soberana, para que aquilo que é dele sobre a sua vida aconteça. Então se abra para isso. Caminhe pela fé. Faça como Abraão, faça como Raabe, faça como Zaqueu, faça como tantos outros homens que caminharam pela fé, caminharam na certeza de que aquilo que eles mais precisavam chegaria exatamente no momento adequado. Então caminhe pela fé. Amém? Amém, amém? Amém mesmo?
Então, Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, que a gente siga caminhando pela fé, não importa se a gente não consegue ver o próximo passo, não importa se a gente não consegue ver o próximo quilômetro, não importa se a gente não consegue ver o próximo degrau, porque nós temos um Deus que tudo provê. E se nós caminharmos com esse Deus e com essa certeza, aquilo que é necessário no momento exato será provido na minha e na tua vida. Aleluia! Deus seja louvado, a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo nesse canal. Curte, compartilha, comenta, manda para aquelas pessoas que estão precisando dessa palavra. A gente sabe o quanto existem pessoas hoje precisando dessa palavra poderosa, dessa palavra que ainda salva, dessa palavra que ainda cura e dessa palavra que ainda transforma. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos.